Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar há quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Oceanógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali. Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias: vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação: nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo
de cerca de 30 a quase 90 quilômetros de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro destas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o Polo Norte geográfico, em vez do norte magnético, o Polo Norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Depth. Então, se você pensar sobre isso, todo o mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger voaram para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio da prática, os aviões foram atingidos por uma chuva intensa e ventos fortes, apesar da previsão de tempo, claro. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e ligaram para a base para informar que seus equipamentos de navegação haviam parado de funcionar. A última coisa que a central ouviu foi: quando o combustível do primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos cairemos juntos. Então, estática. Os 5 aviões e seus 14 tripulantes nunca mais foram vistos ou ouvidos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Ele relatou que uma noite, quando estava no convés da caravela, notou à distância uma luz gigante, diferente de tudo que já havia visto antes. O explorador olhou para a bússola em busca de direção e as leituras estavam oscilando. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Uma teoria popular sugere que as ondas traiçoeiras são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. O nome dado pelos cientistas para as ondas de tempestade extremas é vagalhões. Eles ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam essas ondas gigantes e inesperadas. Testemunhas dizem que elas parecem gigantescas paredes de água e podem explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. O Triângulo das Bermudas é um lugar com um clima bastante intenso e inesperado.
tempestades se acumulam rapidamente e de forma imprevisível e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perdê-las. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nem viram uma tempestade chegando. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas. A estimativa é de 50 embarcações e 20 aeronaves. Na maioria das vezes, os sumiços ficaram sem explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. Outra teoria bizarra que tenta resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área abriga a cidade perdida de Atlântida. Os barcos e os aviões desaparecidos, além dos equipamentos com defeito, segundo ele, foram todos causados por raios de energia emitidos por cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora isso pareça bobo, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. Ele navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. Este foi o primeiro barco confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Acredita-se que foi levado por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. Quando os aviões TBF Avenger sumiram, uma operação de busca maciça foi realizada. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de sinais da aeronave. Um deles era um aerobarco, PBM-5 Mariner, que decolou às 7h27 da noite e chamou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi achado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi lançada sobre o desaparecimento de toda essa frota, mas nada foi descoberto. Essa área específica do oceano é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de sumiços que é responsável pelo mistério do Triângulo das Bermudas. É a falta de explicação ou os destroços encontrados. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até, explodir. Ele sobe à superfície e entra em erupção. Se um barco estivesse na área de uma dessas explosões, a água se tornaria muito mais densa e faria com que ele afundasse rapidamente e sem aviso prévio. Os cientistas acreditam que esta pode ser a causa dos muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que não é provável que grandes liberações de gás tenham ocorrido nesta área nos últimos 15 mil anos. O fundo do oceano é feito de rochas contendo muita magnetita. É mais tipo ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita ali, o que pode iniciar uma espécie de conflito. Muitas vezes, isso pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, a problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no solo oceânico ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Como o campo magnético está em constante movimento, também pode estar levando o Triângulo das Bermudas com ele. Agora que as pessoas sabem onde fica o local, é fácil evitá-lo. Supostamente, ele se move para o leste junto com os polos magnéticos, mas os cientistas ainda não conseguem responder onde exatamente estará em alguns anos. Algumas pessoas atribuem todos os desastres à atividade paranormal extraterrestre. Outras supõem que tudo se trata de fenômenos naturais furiosos. Há outro triângulo no Lago Michigan. Assim como o que fica perto das Bermudas, o de Michigan tem uma reputação sombria por alguns desaparecimentos. O primeiro foi registrado em 1679. Um grande navio, um dos maiores da época, partiu em expedição, mas depois de entrar no sinistro triângulo, nunca mais voltou. Muito mais tarde, uma aeronave desapareceu ali. O céu geralmente é muito claro na região.
Mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais por lá. Algumas afirmam ter visto grandes blocos de gelo caindo, e a tripulação até conseguiu pegar um como uma prova concreta. Enquanto isso, existe uma área misteriosa do Oceano Pacífico, outro triângulo sinistro. Na costa sul do Japão, não muito longe de Tóquio, há um mar onde muitas embarcações encontraram seu destino, desaparecendo sem deixar rastro. O lugar é chamado de Triângulo do Dragão. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias sejam as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano, na área do Triângulo do Pacífico. Você está se desviando do seu curso original e navegando na direção errada. Há o Mar do Caribe, perto do Triângulo, salpicado de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode entrar em águas rasas. E agora ele está encalhando em um banco de areia e você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão seria capaz de chegar à costa usando GPS e outros meios de navegação modernos. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria corretamente desta vez, já que o Polo Norte magnético já não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão, é aqui que as embarcações desaparecem. Aliás, não só aqui. Em todo o Oceano Atlântico, há áreas onde muitas outras sumiram. O Triângulo das Bermudas nem está no top 10 desses locais. Uma das principais razões pelas quais muitos barcos se perdem é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais tráfego em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Então, só começa a ficar estranho. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo na região. Navios e aviões caem nessa fenda e acabam no passado ou no futuro. Mas não há uma única prova desse mito, nem razão para pensar que a fenda está escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam embarcações marítimas e a tripulação, para que ninguém encontre os destroços. Esse também é um mito popular que não tem base científica. O Kraken vive em algum lugar no Triângulo. É uma lula enorme que afunda barcos e também é uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem, mas nenhum caso foi registrado em que afundassem uma grande embarcação. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. As pessoas no passado não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são alguns dos animais mais ariscos da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamentos de sonar para encontrá-los. Eles não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Então, isso deve detonar a teoria da lula como suspeita. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas de navegação mais viajadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. E estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos. Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos que é responsável pelo mistério dessa área, é a falta de explicação ou de destroços encontrados. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que certa noite, quando estava no convés do navio, notou que uma luz gigante apareceu à distância, diferente de tudo que ele já tinha visto antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção, e ela emitia leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa do mundo. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi encontrado. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma enorme operação de busca foi realizada. Barcos e aviões revistaram o Triângulo das Bermudas por quaisquer sinais das aeronaves. Um dos barcos que fazia a busca era um aerobarco PBM-5 Mariner.
Ele levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Depois, nunca mais se ouviu falar dele. Nenhum vestígio foi encontrado do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma enorme investigação foi iniciada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, sem obter resultados. O Triângulo das Bermudas tem um clima bastante intenso e inesperado. Tempestades surgem rápida e inesperadamente e desaparecem logo depois. Se você piscar, pode perder. Isso poderia explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Pilotos e marinheiros nunca viram a mudança de clima chegando. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis pelos muitos desaparecimentos. Vagalhões é como são chamadas as ondas de tempestade extremas pelos cientistas. Isso ocorre quando diferentes padrões climáticos acontecem simultaneamente e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que essas ondas parecem paredes de água gigantes. Essas ondas podem explicar por que os navios somem rápido e sem deixar vestígios. Ao largo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É também chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nesta área sem deixar vestígios. O navio Kaiomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como uma zona de perigo e os marinheiros são encorajados a evitá-la. Algumas pessoas culpam atividades paranormais extraterrestres pelos desastres. Outras supõem que a causa são fenômenos naturais furiosos. Alguns cientistas acreditam que a causa das anomalias são as mudanças ambientais. Também há uma concentração muito alta de hidratos de metano no fundo do oceano na área das Bermudas do Pacífico. Esse gás tende a disparar e, quando isso acontece, bolhas começam a se formar na superfície da água. Essas erupções de gás podem interromper a capacidade de flutuar e facilmente afundar um navio. Por causa dessa reação química, não haverá nem traço de vestígios. Disse que os vulcões subaquáticos são outra possível explicação para o Triângulo do Dragão. Na verdade, eles podem engolir até mesmo pequenas ilhas. Felizmente, ninguém mora lá. É uma coisa bastante comum nesta área que algumas delas desapareçam debaixo d'água e outras surjam do nada por causa da atividade sísmica. Você nunca encontrará o Triângulo do Dragão em nenhum mapa oficial do mundo, então ninguém tem certeza de quão grande ele é na realidade. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de partir para a costa da Flórida. Tem algum mistério sobre o que eles estavam realmente fazendo. Eles disseram aos seus pais que estavam indo pescar, mas disseram aos amigos que iriam para as Bahamas. Pouco depois de saírem, uma linha de tempestades se moveu em direção à área e nunca mais tivemos notícias deles. Foi realizada uma busca enorme, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi localizado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns objetos pessoais dentro. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas é a de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. Os navios e aviões desaparecidos e equipamentos erráticos, de acordo com ele, são causados por raios de energia liberados pelos cristais especiais de energia que alimentam Atlântida. Embora isso pareça bobagem, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem o seu livro ao redor do mundo. Anteriormente, bússolas não funcionavam bem no Triângulo das Bermudas, já que as linhas dos 2 polos coincidiam, o norte verdadeiro e o norte magnético. Se você cair nessa linha, a sua bússola se comportará de forma estranha, mas o norte magnético está em constante movimento e agora está muito além do triângulo. Então a navegação está boa, o material eletrônico também está bom, mas o combustível do iate acabou, já que você esqueceu de desligar o motor. Nenhuma lenda diz que piratas dos últimos séculos operam no Triângulo das Bermudas, ou que o holandês voador faz com que outros navios desapareçam. Uma teoria popular é que os navios viajam para o passado ou futuro distante através de um portal do tempo no Triângulo das Bermudas. Felizmente, tudo isso são mitos, e você está sentado em nossa realidade e ainda esperando por socorristas. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos últimos séculos, eles poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que os navios eram feitos de madeira e eram mais leves. As lulas envolviam os convéses com seus tentáculos fortes,
faziam buracos nos cascos dos navios com seus bicos afiados. As ventosas dentadas podem quebrar mastros e rasgar as velas. A água enchia os porões e subia lentamente para o convés. Os navios afundavam em questão de minutos. Os sobreviventes chegavam à costa e contavam a todos sobre monstros enormes. Foi assim que as lendas do Kraken surgiram. Felizmente, agora as pessoas têm sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Dizem que a principal razão pela qual este lugar é tão enigmático deve ser os campos magnéticos que formam este triângulo sinistro. O fundo do oceano é feito de pedras contendo muita magnetita. É parecida com o ferro. Os campos magnéticos reagem à alta concentração de magnetita no fundo do oceano, o que pode iniciar uma espécie de conflito entre os dois. Muitas vezes pode levar a várias anomalias climáticas e, como resultado, problemas de navegação. E, naturalmente, quaisquer mudanças no fundo do oceano ou nos campos magnéticos da Terra influenciam muito o Triângulo das Bermudas. Os campos magnéticos tendem a mudar de posição, assim como as placas tectônicas e até mesmo os continentes, embora nunca percebamos isso. O céu geralmente é muito claro lá, mas em 1883, algumas pessoas testemunharam coisas anormais na área. Algumas afirmaram ter visto grandes blocos de gelo caindo dos céus, e a tripulação até conseguiu pegar um como prova. Parece que o Triângulo das Bermudas tem lugares semelhantes não apenas na Terra, mas até mesmo no espaço. No entanto, as naves espaciais geralmente não desaparecem no ar. Tipo, não tem ar. Esta área anômala é muito grande e se estende logo acima do Atlântico Sul. Ocupa a área do Chile ao Zimbábue e fica bem no ponto em que os cinturões de radiação Van Allen estão mais próximos da superfície do nosso planeta. A Terra tem 2 desses cinturões, que são úteis para prender as partículas que disparam do Sol. Eles fazem um ótimo trabalho protegendo a Terra da radiação. O campo magnético lá é mais baixo, por isso permite que o cinturão de radiação da Terra se aproxime da superfície. Sempre que um satélite passar por ele, ele será exposto à radiação, o que pode levar a sérios danos. Então nenhum satélite pode tirar fotos dele. A anomalia do Atlântico Sul é uma parte da Terra onde a radiação natural flui fora de controle. Ainda assim, há poucas evidências de que todos esses triângulos sejam realmente perigosos. Muitos acreditam que o próprio Triângulo das Bermudas provou ser repetidamente nada além de uma obra de ficção. Na verdade, alguns naufrágios, como o do Ellen Austin, ganharam popularidade em meados do século XX, enquanto ninguém sequer pensava em desenhar um triângulo na área das Bermudas. O mistério foi popularizado por escritores de ficção científica e se tornou um mito comum, enquanto nenhuma pesquisa séria provou que ele seja mais perigoso do que outras partes dos oceanos do mundo. Então, a tripulação do Ellen Austin, em 1881, nem estava ciente do Triângulo das Bermudas naquela época, muito menos com medo dele. O que você acha? Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX. Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo.
Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário crie esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta. Áreas com campo magnético enfraquecido aparecem em todo o mundo e raramente interrompem a navegação. Isso significa que navios e aviões funcionam de forma estável nessas condições. Mesmo assim, uma bússola não funciona corretamente na área do Triângulo. Será que alguma anomalia magnética afeta os sistemas de navegação? Essa teoria foi rapidamente refutada. Os cientistas verificam regularmente o mapa magnético dessa região e não encontram desvios do normal. A razão para o funcionamento instável de uma bússola não é uma anomalia. O Triângulo das Bermudas é um dos poucos lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o do polo magnético coincidem. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico. O polo magnético está constantemente se movendo ao redor do globo diretamente para o norte. Às vezes, esses polos colidem e causam um fenômeno conhecido como linhas agônicas. Se você cair nessa linha, sua bússola se comportará estranhamente e não apontará para o norte verdadeiro. É por isso que tantos navios desapareceram neste local no início do século XX. As pessoas usavam uma bússola comum. Não havia as tecnologias de navegação modernas, e o mau funcionamento da bússola poderia levar a consequências desastrosas. Imagine que você é o capitão de um navio em, digamos, 1901. Sua bússola está guiando seu caminho. Você sabe que sempre precisa navegar para o norte para chegar à Terra. Então, entra no Triângulo das Bermudas.
Olha para a bússola e percebe que a posição da seta mudou ligeiramente. Agora você precisa se mover em outra direção. Essa direção é a errada, mas você ainda não sabe disso. Você pega o caminho errado e acaba na região do Caribe. Essa área está cheia de pequenas ilhas, e o fundo do mar não é profundo o suficiente. Seu navio sobe em um banco de areia. Você está preso e não tem ideia de onde está. Foi assim que alguns navios desapareceram nesta região. Se você tivesse GPS, não teria perdido sua rota e teria navegado em segurança para a terra firme. A propósito, agora, no século XXI, você pode usar uma bússola aqui sem problemas, já que o Polo Norte magnético não encontra mais o verdadeiro no território do Triângulo das Bermudas. As linhas agônicas estão em outro lugar agora. Mas ainda assim, por algum motivo, os navios se perdem aqui. E agora chegamos à solução mais inesperada para o problema do Triângulo das Bermudas. Sim, os barcos às vezes desaparecem nessa região. E a razão para isso é água, oceano, natureza. Chame como quiser. Infelizmente, navios afundam em todo o mundo. Não tenha medo de um triângulo. Há lugares no território do Oceano Atlântico onde mais barcos desaparecem. E o Triângulo das Bermudas nem está no top 10 deles. Mas por que ninguém sabe sobre eles? É porque foram escritos contos de fadas sobre um lugar em particular. Uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. Você consegue adivinhar onde a maioria dos naufrágios estatisticamente ocorre? Em um lugar com muitos veleiros, ou seja, nesta região. A única afirmação verdadeira sobre o Triângulo das Bermudas são as frequentes tempestades. Mas mesmo o mau tempo e um mar revolto nem sempre afundam navios. Além disso, furacões geralmente se formam no território do Triângulo. A região das Bermudas tem alta pressão atmosférica. Essa pressão desvia as nuvens de tempestade em direção ao Triângulo. Ventos fortes e ondas grandes podem afundar navios, e relâmpagos podem danificar aviões, mas isso não é o único. Então, não culpe o Triângulo por todos os problemas. É um lugar bonito e pitoresco que atrai muitos turistas. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca. Desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então ouve um barulho na água, olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias. Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento.
quase o dobro de uma quadra de basquete, mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância. A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca, que tem a forma de um bico. Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos, mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Os cientistas não sabem nada sobre o comportamento do animal, vida social, hábitos ou a distância que percorre durante o dia. E o mais importante, não é possível saber quantos deles estão escondidos na água. O oceano foi apenas 5% explorado. É possível que milhões de lulas gigantes habitem as profundezas do mar. Imagine centenas de tentáculos gigantes alcançando um grupo de navios navegando pelo Triângulo das Bermudas. Nos séculos anteriores, poderiam facilmente afundar uma frota inteira, já que as embarcações eram feitas de madeira e eram mais leves. Então, envolveriam o convés, fariam buracos no corpo dos navios com seus bicos afiados. Ventosas dentadas quebrariam os mastros e rasgariam as velas. A água encheria os porões e lentamente subiria para o convés. Os barcos afundariam em questão de minutos. Imagine os sobreviventes chegando à costa e contando a todos sobre esses monstros enormes. Foi assim que as lendas sobre o Kraken apareceram. Felizmente, temos sonares e equipamentos para monitorar o espaço marítimo. Você liga o motor para nadar até a costa e percebe que cerca de 30 tentáculos estão saindo da água e chegando perto. 3 lulas gigantes espremem o barco por todos os lados e o puxam para baixo. Parece não haver escapatória. Você olha para a água e vê os olhos negros o encarando. Neste momento, encontra uma solução. As lulas passam toda a vida na escuridão e têm medo da luz. Felizmente, você tem um sinalizador e o usa para assustar os monstros. Eles voltam para a água, mas aparentemente não por muito tempo. Você lança mais alguns foguetes no oceano e grita de medo. A luz vermelha ilumina a escuridão do mar e é possível ver centenas de tentáculos em movimento. E nadam rapidamente para longe do fogo para uma distância segura. A toda velocidade, você navega em direção à costa, enquanto segue lançando todos os sinalizadores de fogo na água, sem dar aos animais a chance de se aproximarem. Por fim, chega à terra, com a certeza de que nunca mais voltará a este lugar. A má notícia é que essas criaturas não nadam apenas no Triângulo das Bermudas. Elas já foram encontradas nos oceanos de todo o mundo. Sim, é possível que a lula gigante seja a principal razão para o desaparecimento de navios. Mas isso não torna o Triângulo das Bermudas um lugar único. Barcos e navios de carga desaparecem em todo o Oceano Atlântico. O Triângulo nem mesmo está incluído no top 10 desses locais. Além disso, a área é uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico. E quanto mais navios navegam em um mesmo lugar, mais são perdidos. Muitos cientistas acreditam que o motivo dos desaparecimentos aqui são fortes tempestades e furacões. As Bermudas estão localizadas em uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. As ondas atingem tamanhos tão grandes que são capazes de virar navios. Trovões e flashes frequentes de raios incapacitam aviões. O campo magnético da Terra é mais fraco nessa região.
Esse campo funciona como um escudo que repele as partículas solares. Aqui, a radiação solar passa pelas camadas superiores da atmosfera e pode afetar negativamente o funcionamento dos aparelhos eletrônicos. Além disso, existe uma teoria que diz que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética. Mas os cientistas fizeram muitas verificações no mapa magnético desta região e não encontraram nenhuma esquisitice. Em 1945, 5 aeronaves TBF Avenger levantaram voo para um exercício de treinamento de rotina ao redor do Triângulo das Bermudas. No meio do exercício, os aviões foram atingidos por chuvas intensas e ventos fortes, apesar da previsão de tempo bom. Os pilotos ficaram extremamente desorientados e se comunicaram com a base por rádio para informar que o equipamento de navegação havia parado de funcionar. A última coisa que a base ouviu foi: quando o primeiro avião cair abaixo de 10 galões, todos nós cairemos juntos. E então, estática. Os 5 aviões e seus 14 passageiros nunca mais foram vistos. Em sua primeira viagem ao Novo Mundo, em 1492, Cristóvão Colombo navegou pelo Triângulo das Bermudas. Colombo relatou que uma noite, quando estava no convés do navio, percebeu uma luz gigante aparecer à distância, diferente de tudo o que ele já vira antes. Colombo olhou para sua bússola em busca de direção e ela emitiu leituras erráticas. Você deve ter notado que o Triângulo das Bermudas não aparece em nenhum mapa-mundi. Isso ocorre porque as instituições oficiais se recusam a reconhecer que a área realmente existe. Em março de 1918, levando uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e foi para casa, em Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e nunca mais foi visto. O Cyclops nunca emitiu qualquer sinal de socorro e desapareceu sem deixar qualquer explicação, tornando-se o maior navio a desaparecer no Triângulo das Bermudas. Nenhum destroço jamais foi encontrado. Ninguém sabe exatamente quantos navios e aviões desapareceram lá. A estimativa aproximada é de 50 navios e 20 aviões. Na maioria das vezes, os desaparecimentos não tiveram explicação e nenhum destroço foi deixado para trás. No ano de 1800, um grande veleiro chamado USS Pickering partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio navegou para o Triângulo das Bermudas junto com sua tripulação de 90 homens e nunca mais se ouviu falar dele. O USS Pickering foi o primeiro navio confirmado a desaparecer nessa região. Acredita-se que ele tenha sido destruído por uma tempestade, mas como nenhum destroço foi encontrado, nunca saberemos com certeza. A famosa peça A Tempestade, de William Shakespeare, foi inspirada no Triângulo das Bermudas. Os marinheiros voltaram para casa na Inglaterra para contar histórias de águas traiçoeiras perto das Bahamas, onde navios desapareceram misteriosamente. Essas histórias chegaram ao bardo e inspiraram sua peça final sobre uma tempestade no mar transportando um navio para uma terra misteriosa. O naufrágio na peça de Shakespeare é baseado no navio do século XVII Sea Venture. O navio carregava suprimentos da Inglaterra para o estado de Virgínia quando foi atingido por uma forte tempestade no Triângulo das Bermudas. O Sea Venture foi atingido pela tempestade por 3 dias e mal conseguiu chegar à costa. Os sobreviventes do naufrágio ficaram presos em um trecho desolado das Bermudas por 9 meses. Quando os aviões TBF Avenger desapareceram, uma grande operação de busca foi conduzida. Barcos e aviões vasculharam o Triângulo das Bermudas em busca de qualquer sinal das aeronaves. Um dos barcos nessa busca era um aerobarco PBM-5 Mariner. O aerobarco levantou voo às 19 horas e 27 minutos e enviou uma mensagem de rádio de rotina 3 minutos depois. Então, nunca mais se ouviu falar dele. Jamais se encontrou qualquer traço ou sinal do aerobarco de resgate ou das 5 aeronaves Avenger. Uma grande investigação foi lançada sobre o desaparecimento de todos esses veículos, mas nada foi descoberto. Como o Triângulo das Bermudas não é um lugar reconhecido, ninguém sabe sua localização ou tamanho exatos. Algumas pessoas acreditam que ele cubra cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados ao redor da área das Bermudas. Outras pessoas acreditam que o triângulo é tão grande quanto 3,9 milhões de quilômetros quadrados. O Triângulo das Bermudas é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do triângulo. Estatisticamente, quanto mais movimentada a área, maior a frequência de acidentes e desaparecimentos.
Embora isso faça sentido, não é a frequência de desaparecimentos a responsável pelo mistério da área, é a falta de explicações ou de destroços encontrados. O Triângulo das Bermudas abriga o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, a Depressão Milwaukee. A área tem uma profundidade máxima de mais de 8.200 metros. Esse é um dos pontos mais profundos do oceano, mas ainda não chega perto dos surpreendentes 10.900 metros da Fossa das Marianas. Mas a enorme profundidade pode explicar o porquê tão poucos destroços foram encontrados. O Triângulo das Bermudas é o lar de um clima bastante intenso e inesperado. As tempestades se acumulam rápida e inesperadamente e desaparecem logo em seguida. As coisas podem mudar em um piscar de olhos. Isso pode explicar por que poucos sinais de socorro são emitidos. Os pilotos e marinheiros não chegam a perceber o clima mudando. No ano de 1800, novamente, o navio USS Insurgent estava de patrulha quando parou brevemente em uma base costeira antes de retornar ao mar. Essa foi a última vez que o USS Insurgent foi visto. Uma forte tempestade atingiu as Índias Ocidentais nessa época. Acredita-se que a tempestade foi tão poderosa que poderia ter causado o naufrágio do USS Insurgent e do USS Pickering, que desapareceu na mesma época. Assim como o Pickering, nenhum destroço do Insurgent foi encontrado. Uma teoria popular sugere que vagalhões são responsáveis por muitos desaparecimentos. Essas ondas são chamadas de ondas de tempestade extrema pelos cientistas. Ocorrem quando diferentes padrões climáticos acontecem ao mesmo tempo e causam ondas grandes e inesperadas que atingem até 30 metros de altura. Testemunhas dizem que as ondas parecem gigantescas paredes de água. Essas ondas poderiam explicar por que os navios afundam rápido e sem deixar rastros. Joshua Slocum era um marinheiro extremamente talentoso. Ele foi a primeira pessoa a navegar sozinho ao redor do mundo, mas infelizmente ele não foi páreo para o Triângulo das Bermudas. Em novembro de 1909, Slocum disse adeus à esposa e partiu em uma de suas usuais viagens de inverno rumo às Índias Ocidentais. A esposa de Slocum relatou seu desaparecimento após vários meses sem qualquer contato. Disse que ele ligou para Miami para reabastecer antes de desaparecer no Triângulo das Bermudas. Ao longo da costa do Japão, você encontrará o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. É chamado de Triângulo do Dragão. Entre 1950 e 1954, 9 navios desapareceram nessa área sem deixar vestígios. O navio Kaiyomaru V foi enviado para investigar esses desaparecimentos inexplicáveis, quando também desapareceu. Após esse incidente, as autoridades japonesas rotularam a área como zona de perigo e os marinheiros são incentivados a evitá-la. No fundo do oceano, organismos em decomposição liberam grandes concentrações de gás metano que fica preso sob a água. Esse gás pode se acumular até que, BUM!, ele rompe a barreira. O gás sobe à superfície e entra em erupção. Se um navio estivesse na área de uma dessas rupturas, a água se tornaria muito menos densa e faria com que o navio afundasse rapidamente e sem pré-aviso. Os cientistas acreditam que essa pode ser a causa de muitos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Embora essa teoria faça muito sentido, não parece muito provável. O Serviço Geológico dos Estados Unidos declarou que nenhuma grande liberação de gás teria ocorrido no Triângulo das Bermudas nos últimos 15.000 anos. Em julho de 2015, 2 adolescentes desapareceram depois de zarpar ao largo da costa da Flórida. Há algum mistério sobre o que os 2 adolescentes estavam realmente fazendo. Disseram aos pais que iam apenas pescar, mas contaram aos amigos que iam fazer a travessia para as Bahamas. Pouco depois de eles saírem, uma série de tempestades se moveu em direção à área e os garotos nunca mais foram vistos. Uma busca massiva foi conduzida por 24.000 quilômetros, mas infelizmente nada foi encontrado. Um ano depois, o barco da dupla foi encontrado na costa das Bermudas com um iPhone quebrado e alguns outros objetos pessoais deixados em seu interior. Uma das teorias mais populares e bizarras que tentam resolver o mistério do Triângulo das Bermudas vem de Charles Berlitz. Ele insiste que a área é o lar da cidade perdida de Atlântida. As naves e aviões perdidos e equipamentos com defeito, de acordo com ele, foram todos causados por raios de energia liberados pelos cristais de energia especiais que alimentam a Atlântida. Embora pareça boba, a teoria de Berlitz foi convincente o suficiente para que mais de 20 milhões de pessoas comprassem seu livro em todo o mundo.
Algumas pessoas ainda têm medo de navegar por esta região porque mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar em um mapa comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma área imaginária de água em forma de triângulo perto da costa sudeste dos Estados Unidos. No momento, vamos desmascarar todos os mitos e contos de fadas sobre esse lugar. A teoria mais popular diz que a antiga cidade de Atlântida já foi localizada onde fica o Triângulo das Bermudas. Era habitada por uma civilização mais avançada do que as outras na Terra. Nesta área, foram instalados alguns cristais misteriosos que geravam energia infinita e abasteciam toda a cidade. Então a cidade afundou e suas ruínas ainda estão no fundo do Atlântico. Mas entre as suas ruínas, ainda existem lugares onde os cristais funcionam. Eles são a razão da maioria dos desaparecimentos. Os cristais liberam feixes de energia aleatoriamente em direção à superfície e desativam os eletrônicos de aviões e navios. Não há fatos apoiando essa teoria. Certa vez, alguém escreveu essa lenda em um livro sobre o Triângulo das Bermudas. E desde então, algumas pessoas garantem que é verídica. No entanto, há algumas estranhezas associadas a eletrônicos. Os astronautas da Estação Espacial Internacional notaram que o campo magnético da Terra é mais fraco na área do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Acima do triângulo, as partículas dos raios solares se movem mais rápido do que em qualquer outra parte do planeta. Isso causa funcionamento instável da eletrônica dos satélites voando na atmosfera terrestre. Contudo, não se aplica a navios e aviões. Também existe a teoria de que o Triângulo das Bermudas é o centro de uma anomalia magnética que causa erros de navegação. Mas verificações regulares do mapa magnético desta região não revelam nenhum problema. Você chega ao local, a água está calma e não há tempestade à vista. Você olha para a bússola e vê a agulha se movendo de um lado para o outro. Ah, não, já começou! O pânico aumenta dentro de você e você rapidamente vira o timão do navio para navegar para longe deste lugar. Pare! Existe uma explicação para o comportamento estranho da bússola nesta área há muito tempo. O Triângulo das Bermudas é um dos raros lugares do planeta onde o norte verdadeiro e o magnético estão exatamente na mesma direção. O norte verdadeiro é o polo norte geográfico do nosso planeta. O norte magnético direciona para o polo magnético norte, que constantemente se move ao redor da Terra. Às vezes, esses polos coincidem, e a linha reta que conecta o norte ao sul é chamada de linha agônica. Se você estiver nessa linha, sua bússola se comportará de maneira estranha e não apontará exatamente para o norte. Imagine que você é o capitão de um navio que navegava no Triângulo das Bermudas no início do século XX. Você precisa saber onde fica o norte para chegar à costa. Então olha para a bússola e ela aponta incorretamente. Você está se desviando de seu curso original navegando na direção errada. Tem o Mar do Caribe perto do triângulo, cheio de pequenas ilhas. O fundo do mar aqui não é profundo. O navio pode acabar entrando em águas rasas. E agora o navio está preso em um banco de areia. E você não tem ideia de onde está. Se isso fosse no século XXI, o capitão do navio seria capaz de chegar à costa usando GPS e outras formas modernas de navegação. Mas o mais interessante é que a bússola funcionaria bem desta vez, já que o polo norte magnético não coincide com o verdadeiro há muito tempo no território do Triângulo das Bermudas. A linha agônica está em algum lugar longe daqui. Não há problemas com a navegação agora, mas por alguma razão é aqui que os navios desaparecem. Na verdade, não apenas aqui, em todo o Oceano Atlântico. Existem locais de onde muitos outros navios desaparecem. O Triângulo das Bermudas nem mesmo está entre os 10 primeiros destes lugares. Uma das principais razões pelas quais muitos navios se perdem aqui é que uma das rotas marítimas mais populares do Atlântico passa pelo Triângulo das Bermudas. E quanto mais navios em um lugar, mais naufrágios. Simples probabilidade. Outras teorias dizem que há uma fenda espaço-tempo nesta região. Navios e aviões caem nessa fenda e terminam no passado ou no futuro. Mas por algum motivo, não há uma única prova desse mito. Não há razão para pensar que a fenda esteja escondida em algum lugar aqui. A base de uma civilização extraterrestre está localizada no Triângulo das Bermudas. Visitantes de outras galáxias roubam navios junto com a tripulação, para que ninguém encontre os destroços dos navios. Este também é um mito popular sem justificativa científica. Navios afundados não são encontrados aqui, pois há uma das trincheiras mais profundas do mundo. Qualquer navio naufragado afundará a uma profundidade de cerca de 5.800 metros.
A enorme pressão e distância tornam difícil encontrar os navios. Além disso, a fossa de Porto Rico está nas proximidades. Em alguns pontos, ela chega a 8.000 metros de profundidade. O Kraken mora em algum lugar do Triângulo. Ele é uma enorme lula que afunda navios e também uma lenda que os marinheiros contam uns aos outros. No entanto, lulas gigantes vivem nas profundezas do oceano. Elas podem crescer até o tamanho de meio vagão de trem. Mas nenhum caso foi registrado em que tenham afundado um grande navio. E na área do Triângulo das Bermudas, elas nunca foram vistas. No passado, as pessoas não sabiam da existência dessas criaturas. Então, quando as viram pela primeira vez, as descreveram como monstros enormes e terríveis. Lulas gigantes são algumas das criaturas mais evasivas da Terra, e os cientistas tiveram que usar equipamento de sonar para encontrá-las. Elas não gostam de sair das profundezas escuras e provavelmente têm medo do som de qualquer navio. Uma hipótese mais realista sobre o mistério do Triângulo das Bermudas é o metano. Grandes depósitos deste gás podem ser encontrados no fundo do mar desta região. A partir daí, o metano é liberado na água. Ele assume a forma de bolhas enormes que sobem rapidamente à superfície. Então, o gás faz a água quase ferver, criando ondas que afundam os navios. A teoria é bastante realista, mas inúmeros estudos ainda não confirmaram a presença de um aumento na concentração de metano na região. A última vez que esse fenômeno ocorreu foi há 15.000 anos. Outra teoria possível implica o aparecimento de vagalhões. Imagine um mar límpido e calmo sem vento. De repente você ouve um zumbido alto. Em apenas alguns segundos, uma onda enorme, de 30 metros de altura, surge da superfície calma e cai sobre o seu navio. Alguns cientistas acreditam que vagalhões são criados por uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário. Há uma versão que afirma que a onda nasce devido à colisão de correntes quentes e frias. Mas a teoria mais interessante diz que essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas podem trocar energia cinética, e entre todas as ondas haverá a onda vampiro, que obtém a energia de todas as outras. Quando acumula energia suficiente, a onda vampiro a libera. Isso explica a força do impacto e seu desaparecimento súbito. Esse fenômeno é observado em todas as águas dos oceanos do mundo, mas não há evidências de que ocorra com mais frequência no Triângulo das Bermudas. Se vagalhões aparecerem lá, não foram durante uma calmaria. Um mar agitado é o principal motivo do desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas. Fortes tempestades e furacões são frequentes por lá. Isso acontece porque as Ilhas Bermudas são uma área de alta pressão que desvia as tempestades em direção ao Triângulo. Ondas enormes simplesmente derrubam navios, e trovões e relâmpagos desativam a eletrônica dos aviões. Não há nada de misterioso nisso. Tempestades e desaparecimentos de navios ocorrem em todos os oceanos, mas muitas lendas foram criadas exatamente sobre o Triângulo das Bermudas. Tudo começou em meados do século XX, quando foi publicado um livro que nos diz que Atlântida fica nas águas do Triângulo. Nenhuma prova foi fornecida, mas as pessoas gostaram tanto dessa misteriosa teoria que começaram a construí-la. Passou-se a fazer documentários sobre isso, escrevendo novos livros. Cada material dedicado à natureza fantástica do Triângulo baseava-se não em fatos, mas nas teorias de outros livros e filmes escritos. E quando um tópico é popular, você pode ganhar dinheiro com ele. Os leitores gostam e os autores são recompensados. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão no imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas, e a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora,
mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem. O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente, a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam.
Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente. Oh, hey! Hoje você fará uma viagem ao redor do mundo. E embora o Phineas Fogg tenha conseguido fazer essa jornada em 80 dias, sabe como no livro de Júlio Verne? Não posso prometer o retorno em segurança. O fato é que o mundo agora está repleto de anomalias desconhecidas. Elas costumavam ser observadas apenas no Triângulo das Bermudas, mas agora são encontradas em todos os lugares. Começamos a viagem de Nova York e nosso primeiro destino é Los Angeles. A melhor maneira de chegar lá é de avião. No entanto, embora até esse meio comum de transporte seja projetado para resistir a tempestades severas, o seu é especial. Sua águia de ferro possui um casco reforçado, um tanque de combustível ampliado e uma cápsula de resgate que garantirá sua sobrevivência em caso de emergência. Ok, você decola com céu claro, nuvens brancas, sol forte e nenhuma turbulência. Porém, de repente, essa paz é quebrada por fortes ventos, nuvens negras e relâmpagos. Uma nuvem parece especialmente sinistra, parece estar viva e crescendo. Você não tem escolha a não ser voar através dela, então respira fundo. Assim que entra nela, tudo mergulha na escuridão absoluta. Só dá para ver flashes brancos. Eles iluminam nuvens negras por alguns momentos, mas não se parecem com um raio. A turbulência está aumentando e você mal consegue segurar os controles nas mãos. De repente, a nuvem começa a mudar de forma. Gradualmente se transforma em uma espécie de túnel, e você voa bem no centro deste anel. Só que agora as paredes do túnel começam a se fechar. A única maneira de escapar é voar para a luz no fim dele. Assim você aumenta o impulso e o foco. Todos os componentes eletrônicos do avião estão rangendo e alertando sobre o perigo. O motor está no limite. Você está suando. As paredes do túnel quase tocam as asas do avião e... Você conseguiu! Escapou desta nuvem escura no último momento. Pode respirar aliviado. Agora você está em uma densa névoa cinza. Não vê nenhuma lacuna em quilômetros ao redor. Seu radar não está funcionando corretamente e não pode mostrar sua localização. É hora de entrar em contato com o controle de solo e saber onde está. Ao ouvir a resposta, seus olhos se parecem bolas de boliche de surpresa. Acontece que você já está no espaço aéreo de Los Angeles. O quê? Mas isso é simplesmente impossível. Normalmente, essa viagem leva cerca de 5 horas. Porém, esses 4.000 quilômetros foram vencidos em um tempo quase 2 vezes menor. Para entender isso, precisamos abrir uma enciclopédia de anomalias das Bermudas. Ela é bastante popular entre os viajantes hoje. Você folheia até o capítulo sobre viagem no tempo e... Aqui está. Em dezembro de 1970, o experiente piloto Bruce Jernan caiu em uma anomalia semelhante no Triângulo das Bermudas. Ele conseguiu sobreviver e compartilhar sua experiência. Os cientistas foram capazes de explicar a maioria dos eventos estranhos que Bruce viu,
Mas a jornada no tempo ainda é um mistério. E agora existem muitos desses túneis no céu ao redor do mundo. Bem, essa anomalia até parece útil. Você economizou bastante tempo e combustível. É hora de pousar, mudar de meio de transporte e seguir para o próximo destino, o Japão. Dessa vez a viagem é de navio. Uma jornada pelo Oceano Pacífico deve ser calma e pacífica. E você poderá descansar após um voo difícil. Em algumas semanas, o capitão relata um fato terrível. Vocês estão perdidos no mar. Os passageiros estão chocados. Algumas pessoas começam a gritar com o capitão, acusando-o de incompetência. Em resposta, ele mostra uma bússola que deveria ajudá-lo na navegação. O dispositivo enlouqueceu. O ponteiro está girando como o dos segundos de um relógio. De repente, lhe ocorre um pensamento. Vocês devem ter entrado em outra área anômala, o Mar do Diabo. Este é um lugar tão místico quanto o Triângulo das Bermudas e está marcado com um ponto vermelho na Enciclopédia de Anomalias. Em 1950 e 1954, muitos navios e centenas de tripulantes sumiram lá sem deixar vestígios. Em 1955, o Japão enviou seu navio de pesquisa Kaiumaru, número 5, em busca das causas dos desaparecimentos. Infelizmente, essa embarcação também desapareceu sem deixar vestígios. Mas agora você sabe que há uma anomalia geomagnética neste lugar, que deixa todas as bússolas malucas. Isso ocorre devido ao alto teor de metal no solo subaquático. O ponteiro magnético da bússola é muito sensível a essas coisas. Portanto, essa situação fica em suas próprias mãos. Existe apenas a sugestão do uso de outros métodos de navegação. Nem o rádio, nem a navegação por satélite funcionam. Então você levanta seus olhos para o céu e observa o sol, que se põe a oeste, e é exatamente essa a direção necessária. Muito em breve você finalmente pisará em terra firme. Bem-vindo ao Japão! Algumas lembrancinhas e depois para o aeroporto. Dessa vez, o destino é a costa leste da Índia. Está correndo tudo bem com o voo. Sem turbulência ou mau funcionamento no avião. Você observa o céu noturno pela janela e, de repente, vê uma luz estranha. É pequena e se move para cima e para baixo. Outros passageiros nem prestam atenção a isso. Para eles, é uma coisa comum. Quando abre sua enciclopédia, rapidamente descobre que a primeira pessoa que descreveu essa anomalia foi Cristóvão Colombo. Ele disse que parecia uma vela subindo. Colombo também escreveu que uma chama explodiu de repente no mar. Tudo aconteceu enquanto navegava pela área do Triângulo das Bermudas, em sua primeira viagem ao Novo Mundo. Mas agora, essas luzes são uma visão comum em todo o planeta. Na Índia, você compra uma passagem para um cruzeiro que vai para a Flórida. Esta rota é popular entre os turistas, pois passa por muitas anomalias interessantes. Agora é mais um passeio. A primeira delas é um navio fantasma. A busca por ele durou semanas. Cada vez que o navio de cruzeiro se aproximava do fantasma, uma névoa espessa caía sobre a água. Os turistas subiram nas plataformas de observação e procuraram o mastro da embarcação à distância. Mas ele aparecia e desaparecia como uma barbatana de tubarão. Finalmente, você consegue se aproximar do navio. Porém, todos são convidados a permanecer a bordo e não tentar entrar na embarcação fantasma. Todos os turistas conhecem a triste história de quando ele foi encontrado pela primeira vez. Em 1880, o Allen Austin encontrou uma escuna flutuando em meio a uma névoa espessa. O capitão enviou algumas pessoas para fazer o reconhecimento. Elas encontraram muita carga valiosa e pertences pessoais da tripulação, mas nada de vestígios de gente. Parecia que toda a tripulação da embarcação fantasma simplesmente desapareceu. O capitão do Allen Austin decidiu rebocar o outro navio até o porto para negociar a carga. Entretanto, assim que a viagem começou, uma forte tempestade separou os dois e o fantasma desapareceu. A tripulação passou vários dias procurando por ele. Finalmente conseguiram encontrá-lo, mas seus tripulantes haviam sumido, assim como tinha acontecido com a tripulação original. Então você continua sua jornada e, depois de um tempo, entra no lugar mais misterioso do planeta, o próprio Triângulo das Bermudas. Essa zona é considerada o berço de todas as anomalias. Todos os turistas se reúnem em um lado da embarcação. O lugar para onde estão olhando parece uma bolha de espuma gigante. O capitão faz um anúncio. Qualquer tipo de fogo é estritamente proibido aqui. Esta anomalia é, na verdade, uma fonte de gás natural. Bolhas de metano explodem da crosta terrestre e sobem para a superfície.
Esses depósitos são responsáveis pela perda de muitos navios. Claro, se você acender um fósforo próximo a essas bolhas, também. Kabum! O último trecho da viagem da Flórida a Nova York será muito intenso. Existem mudanças climáticas extremas na região. No momento, o sol está brilhando e não há vento nenhum, mas basta um segundo para a chegada de uma forte tempestade. Os raios caem literalmente a cada segundo e o céu fica completamente coberto por nuvens negras. E em mais um minuto, os raios do sol dispersam as nuvens e a tempestade acaba. Essa é outra anomalia causada pela corrente do Golfo. Enormes massas de ar quente se encontram com outras frias. Isso provoca mudanças climáticas instantâneas e tempestades violentas. A falta de preparo de muitos marinheiros e pilotos para tais condições levaram ao desaparecimento de navios e tripulações inteiras sem deixar vestígios. Só que agora, quando essas anomalias estão por toda parte, elas são bem estudadas e não devem ser temidas. Você chega em casa são e salvo e pode se orgulhar de ter experimentado as anomalias mais brutais do Triângulo das Bermudas. Mas por favor, nada de levar na mala suas bermudas, ok? É demais.